Brasil em chamas. Celebridades silenciam diante dos piores incêndios na Amazônia em décadas. Os incêndios na Amazônia atingiram níveis alarmantes, sendo considerados os piores em décadas. Apesar da gravidade da situação, celebridades que antes eram ativas nas redes sociais sobre questões ambientais estão em silêncio. O governo brasileiro está sendo criticado por sua resposta lenta e falta de ação para combater os incêndios e proteger a floresta tropical. Organizações ambientais alertam que a destruição da Amazônia terá consequências irreversíveis para o clima global e a biodiversidade. Com a pressão internacional crescendo, o Brasil precisa tomar medidas rápidas e eficazes para controlar os incêndios e preservar um dos seus maiores patrimônios naturais. Pedidos de impeachment contra Moraes parecem lacração, diz Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou sobre os crescentes pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo Pacheco, muitos desses pedidos têm sido motivados mais por lacração e por movimentos políticos do que por bases legais concretas. Ele ressaltou a importância de manter a estabilidade institucional e evitar o uso de instrumentos como impeachment para fins políticos. Para Pacheco, é essencial que o Senado haja com responsabilidade e respeite o devido processo legal, garantindo que decisões sejam tomadas com base em fatos e evidências, não em retóricas inflamatórias. Justiça Eleitoral suspende perfis de Marçal nas redes sociais. A Justiça Eleitoral decidiu suspender os perfis de Pablo Marçal nas redes sociais devido a alegações de propaganda eleitoral antecipada e uso irregular das plataformas para promoção pessoal. A decisão ocorre em meio a um ambiente político polarizado, onde a regulamentação das campanhas nas redes sociais se tornou um tema central. Os advogados de Marçal afirmam que vão recorrer, alegando que a decisão é uma forma de censura e que ele está sendo injustamente silenciado. A situação levanta questões sobre liberdade de expressão e o controle das campanhas políticas no ambiente digital, colocando a justiça eleitoral sob os holofotes. Vaza Toga. Eduardo Tagliaferro diz estar sendo perseguido. Em novos desdobramentos do escândalo Vaza Toga, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, afirmou que está sendo alvo de uma perseguição política. Tagliaferro, que recentemente teve seu celular apreendido por ordem do Supremo Tribunal Federal, alega que as investigações contra ele são motivadas por interesses políticos e não por fatos concretos. O caso tem gerado grande repercussão e polarização, com debates acalorados sobre o uso de investigações judiciais para fins políticos. Tagliaferro promete defender sua honra e buscar justiça, enquanto o STF continua a ser criticado por sua conduta e decisões controversas. Vaza Toga, ex-servidor do TSE, diz que Moraes enviava parte das denúncias sobre alvos de inquéritos no STF. Um ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral revelou em novos vazamentos que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, teria compartilhado informações confidenciais sobre alvos de inquéritos em andamento. Segundo o ex-servidor, Moraes repassava partes das denúncias recebidas a outros membros do tribunal e do governo, o que pode configurar uma violação do sigilo processual. Essas alegações aumentam a pressão sobre Moraes e reforçam as críticas sobre sua atuação à frente de importantes inquéritos. O caso levanta sérias questões sobre a transparência e a imparcialidade do sistema judiciário brasileiro. Fazenda calcula a alíquota do IVA em quase 28%, a maior do mundo. O Ministério da Fazenda divulgou um estudo indicando que a alíquota proposta para o Imposto sobre Valor Agregado no Brasil pode chegar a quase 28%, o que seria a maior alíquota do mundo. Essa proposta visa unificar vários impostos existentes, mas tem gerado preocupação entre empresários e economistas, que alertam para os impactos negativos sobre o consumo e a competitividade das empresas brasileiras. O governo defende que a unificação simplificará o sistema tributário e aumentará a arrecadação, mas a proposta ainda precisa ser debatida e aprovada no Congresso Nacional. Aliados do PRTB, sigla de Marçal, são investigados por ligação com PCC. Uma investigação recente revelou que aliados do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, sigla de Pablo Marçal, estão sendo investigados por possíveis ligações com o primeiro comando da Capital PC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. As acusações incluem financiamento ilegal de campanhas e corrupção.
A notícia caiu como uma bomba no cenário político, especialmente porque Marçal tem sido uma figura pública controversa. As investigações estão em andamento e o PRTB prometeu cooperar completamente, mas a situação coloca o partido e seus aliados sob intenso escrutínio. O governo húngaro pedirá à União Europeia uma posição mais firme, em defesa da liberdade contra o regime na Venezuela. O governo da Hungria anunciou que vai pressionar a União Europeia a adotar uma posição mais firme contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, defendendo ações mais concretas em favor da liberdade e democracia no país sul-americano. A Hungria se junta a outros países que criticam o governo de Maduro por violações de direitos humanos e pela repressão política. A iniciativa húngara visa aumentar a pressão internacional sobre o regime venezuelano, ao mesmo tempo em que busca reforçar os valores democráticos na política externa da União Europeia. PGR solicita acesso a mais documentos sobre o caso das joias sauditas. A Procuradoria-Geral da República solicitou acesso a documentos adicionais relacionados ao caso das joias sauditas, que envolve a suposta tentativa de um político brasileiro de importar ilegalmente joias de alto valor, evitando o pagamento de impostos. O caso tem levantado suspeitas de corrupção e abuso de poder. A solicitação da PGR é parte de um esforço contínuo para garantir que todas as informações relevantes sejam consideradas na investigação. Esse caso pode ter grandes repercussões políticas e legais, dependendo dos resultados da investigação e das evidências descobertas. Brasil e Colômbia cobram atas das eleições na Venezuela. O Brasil e a Colômbia se uniram em uma demanda conjunta, cobrando a divulgação imediata das atas das eleições na Venezuela. Ambos os países têm expressado preocupações sobre a transparência e a legitimidade do processo eleitoral sob o regime de Nicolás Maduro. A cobrança reflete o crescente ceticismo da comunidade internacional em relação aos resultados eleitorais venezuelanos, que frequentemente são marcados por denúncias de fraude e repressão. O pedido busca pressionar o governo de Maduro a fornecer evidências concretas que atestem a integridade do processo eleitoral, em um esforço para garantir maior credibilidade e confiança no resultado. Rodrigo Pacheco diz que terá prudência no pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que abordará com prudência o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pacheco destacou a importância de um processo cauteloso, dada a sensibilidade da questão e o impacto potencial sobre as instituições democráticas do Brasil. Ele enfatizou a necessidade de analisar minuciosamente todas as evidências e alegações antes de tomar qualquer decisão. A declaração ocorre em um momento de tensões políticas elevadas, com setores exigindo respostas rápidas e decisivas, enquanto outros pedem moderação e respeito ao devido processo legal. Impeachment de Moraes. 135 deputados assinam petição. A petição para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ganhou mais força recentemente, com 135 deputados agora apoiando formalmente o pedido. Esse número representa um aumento significativo de apoio parlamentar, refletindo um descontentamento crescente com as decisões de Moraes, particularmente em relação à condução de investigações e à suposta censura. O crescimento do apoio pode indicar uma mudança no cenário político, sugerindo que há um movimento crescente dentro do Congresso para considerar seriamente o impeachment como uma opção viável para resolver a controvérsia. Fundador do Telegram é preso na França, diz mídia local. Notícias emergentes indicam que o fundador do Telegram foi preso na França, segundo a mídia local. As circunstâncias em torno da prisão ainda não foram totalmente esclarecidas, mas especula-se que pode estar relacionada a questões de segurança cibernética e alegações de que o Telegram tem sido utilizado para atividades ilícitas. Esta notícia pode ter grandes implicações para a plataforma de mensagens, que tem sido uma escolha popular para aqueles que buscam maior privacidade e segurança nas comunicações. As autoridades francesas ainda não comentaram oficialmente sobre o assunto, e mais detalhes são aguardados. Marçal tem Instagram derrubado no meio de live para mais de 100 mil pessoas. Pablo Marçal, uma figura política controversa, teve sua conta no Instagram derrubada no meio de uma transmissão ao vivo para mais de 100 mil pessoas.
Durante a live, Marçal discutia questões políticas sensíveis, o que levou muitos a acreditarem que a remoção da sua conta pode ter sido motivada por censura. O incidente gerou uma onda de protestos entre seus seguidores e aliados, que veem o ato como uma violação da liberdade de expressão. Enquanto o Instagram não forneceu uma explicação oficial, a suspensão do perfil de Marçal levanta questões sobre o poder das plataformas digitais na regulamentação do discurso político. Bolsonaro, Nicolas e outros políticos condenam censura a Marçal. Após a suspensão da conta do Instagram de Pablo Marçal, várias figuras políticas, incluindo Jair Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira, condenaram o que chamam de censura a Marçal. Eles argumentam que a remoção da conta é uma tentativa de silenciar vozes conservadoras e uma violação clara da liberdade de expressão. O incidente provocou um debate mais amplo sobre o papel das redes sociais na moderação de conteúdo político e os limites da censura digital. A condenação de políticos importantes adiciona peso à discussão e pressiona as plataformas digitais a reconsiderarem suas políticas de moderação. Covid-19. Vacina lançada por Dória é suspensa. Após fracassar em estudos. A vacina contra a Covid-19, lançada pelo ex-governador João Dória, foi suspensa após resultados decepcionantes em estudos clínicos. Os testes indicaram que a vacina não atingiu os níveis de eficácia esperados, levando as autoridades de saúde a interromperem sua distribuição. A notícia é um golpe para Dória, que havia promovido a vacina como uma solução local para a pandemia no Brasil. A suspensão levanta preocupações sobre a segurança e a eficácia de vacinas desenvolvidas rapidamente e ressalta a importância de rigorosos processos de teste antes de qualquer distribuição em larga escala. Revelações de Tagliaferro colidem com versão da Polícia Civil. Em um novo capítulo da série de vazamentos conhecida como Vaza Toga, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, fez revelações que contradizem a versão apresentada pela Polícia Civil sobre um inquérito em andamento. Tagliaferro alegou que houve irregularidades no processo investigativo e que algumas informações foram manipuladas. Essas revelações adicionam uma nova camada de complexidade a um caso já controverso, aumentando a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e questionando a integridade das investigações conduzidas pelas autoridades. A situação pode levar a revisões processuais e a novas investigações.